somos tão educados que perdemos o respeito. Usamos conceitos, não é, para nomear experiências que muitas vezes não têm uma ligação coerente. E a psicanálise deve ser uma ferramenta de adequação, de conceitualização de experiências. Respeito e reconhecimento têm uma íntima relação na nomeação das experiências. Por quê? A palavra respeito vem do radical re, de novo, não é? Spectus, de espectador, né? Então, dirigir a atenção novamente, nós vamos ver isso aqui, né? E reconhecimento seria conhecer novamente. Então, aquele que dirige novamente um olhar, né, está fazendo isso com uma chance de conhecer novamente. Respeito, reconhecimento, partem do pressuposto do ter sido nutrido por isso, para que isso possa ser uma característica do sujeito. Um sujeito que não foi nutrido de reconhecimento, um sujeito que não foi nutrido de respeito, não vai ser capaz de exercer essa capacidade. Diferente da educação. Respeito e educação, no lugar comum, têm sido sinônimos. Não é isso? Absolutamente. Não é? Respeito e educação. Dificilmente, se você perguntar para uma pessoa na rua, ela vai saber distinguir essas duas coisas. Ou se você perguntar para a pessoa assim, o que quer dizer respeito? A pessoa logo vai te dizer, a pessoa educada. O que é educação? A pessoa logo vai dizer, uma pessoa que é capaz de respeitar. Sabe aquela coisa que você ouvia dos pais, assim, ó, faça o que eu falo e não faça o que eu faço? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. É sobre isso que é um grande sacrilégio na prática da psicanálise, na prática psicoterapêutica. Se você não é capaz de ser, aquilo que você está falando não vai valer de nada. O que você está falando tem a necessidade, né, precisa ser uma extensão daquilo que você está sendo. Esta é uma premissa clínica, essa é uma premissa da prática psicoterapêutica. Você precisa propor um modelo de ser daquilo que você está verbalizando. Porque senão, eu gosto de brincar, o papagaio faz melhor. Para que você eduque alguém, você precisa impor regras. Não é isso? Quando a gente frequenta a faculdade, não é isso? A gente não está numa instituição de ensino, de educação. São impostas regras e se você não suprir a expectativa do cumprimento daquelas regras, você não vai ser aprovado. Se é imposição, não tem respeito. Um sujeito inteligente é aquele que sabe muito sobre o outro, sobre o mundo externo. Maturidade emocional é o sujeito que é capaz de pensar sobre si mesmo, em relação ao outro, sempre em relação ao outro. Mas é o sujeito que é capaz de pensar a si mesmo. Ensina a criança a falar obrigado, mas não ensina o que é gratidão, né? Puxa vida, ouviram o que a Amanda falou? Ensina a criança a falar obrigado, mas a criança não tem a menor noção do que é gratidão. Aliás, diga-se de passagem, né, a língua portuguesa é extremamente incoerente, né? Porque quando a gente fala obrigado, querendo expressar uma gratidão, né, existe uma incoerência muito grande. Porque se você está sendo obrigado, não é gratidão, é educação. Então, quando você agradece, dizendo sou grato, gratidão, é uma coisa. Quando você agradece dizendo obrigado, você está sendo educado. E não necessariamente grato.
Muito bem, Gilda. Ouviram o que a Gilda falou? O sujeito é capaz de administrar uma empresa, mas ele não é capaz de administrar a si mesmo emocionalmente. A realidade material, ele pode ser capaz de administrar de uma maneira maestral, mas emocionalmente é um fiasco. Gosto muito da pesquisa semântica, o significado da palavra, a origem da palavra, qual foi a experiência, não é? Qual foi o elemento real que ela foi criada para nomear. Isso é muito importante. Todas as vezes que a gente consegue recorrer à origem da palavra, nós temos em si uma ferramenta psicanalítica. Quando o paciente começa a repetir muito uma palavra, pensar o significado daquela palavra nos traz uma ferramenta extremamente importante. Por que esse paciente está falando tanto essa palavra? Nem ele sabe, mas ele está falando sobre uma experiência que ele não tem consciência, mas que aquela palavra está querendo revelar. A palavra educar deriva do latim educare, ligada a educere, que é um verbo composto do prefixo ex, que perde o x aí na ligação, relativo a fora, mas ducere, referente a conduzir ou levar. Significa literalmente conduzir para fora. A palavra educar foi criada para significar a experiência de conduzir para fora. Conduzir. Não é preparar, é conduzir. Então, quando você está educando uma pessoa, você está conduzindo ela para fora. A educação é se instruir sobre aquilo que o outro espera dele. A sociedade, a civilização é estruturada através da educação. Ele vai ter que abandonar aquilo que ele é para ser aquilo que esperam que ele seja. Não vamos aqui criticar a educação, mas essa educação precisa ter sido precedida por uma possibilidade de reconhecimento do eu verdadeiro. Vem como consequência. Pois é, vem como consequência. Teria que vir, né, Amanda? Teria que vir como consequência. Mas infelizmente não vem. Vem goela abaixo. Pois é. O sujeito que é obrigado a conhecer o outro, não é? A dar importância para o outro antes de dar importância para si mesmo, antes de reconhecer a si mesmo. A maioria do que a gente atende na clínica é isto. É o sujeito que está perdido no outro. Por que eu não estou criticando a educação? Porque a educação é necessária na estruturação do falso eu. Que falso eu? O falso eu que é estruturado para proteger o verdadeiro eu. Não vivemos sem casca. Não dá para viver sem casca. E a casca é estruturada pela educação. O falso eu é estruturado pela educação. E por mais que a gente esteja chamando de falso eu, não é negativo, ele é importante. É uma ferramenta, o falso eu deve ser uma ferramenta. O problema é quando ele começa a se tornar extremamente espesso. E quando o sujeito começa a acreditar que ele é o falso eu. Porque todo mundo gosta muito do falso eu. E quando aparece o verdadeiro eu, todo mundo... Ai! E todo mundo torce o nariz pro verdadeiro eu. Ele foi deixando o verdadeiro eu cada vez mais para lá, não é? No quarto do fundo. Cada vez que ele recebia visita, ele recebia com o falso eu. E o verdadeiro eu foi se tornando um bichinho descabelado. E aí muitas vezes a visita estava em casa e escapava o verdadeiro eu lá do fundo do quintal e chegava na sala. Aterrorizava todo mundo. Não é? Tocando o terror. E ninguém vai amar. Quem que vai amar? A vida inteira eu não dei atenção para ele. Por quê? Porque eu tinha que ser educado. Porque eu fui preparado para o outro, não fui preparado para o eu. Aí um pedacinho do Winnicott ali, né? O falso self pode ser convenientemente sintônico com a sociedade. Mas a falta do self verdadeiro produz uma instabilidade que quanto mais a sociedade é levada a acreditar que o falso self é o verdadeiro self, mais evidente se torna. Respeitar é
é um conceito que está muito próximo de um outro conceito que eu gosto muito e tenho me utilizado bastante, estudado bastante, que é o conceito de contemplação. Sabe? Observar antes de julgar. Respeitar antes de entender. E é isso que os nossos pacientes estão esperando na clínica. Respeito. Que a gente possa acolhê-lo antes de tentar entender. Antes de bombardeá-lo com aquilo que eu chamo de interpretorreia. Sabe o que é interpretorreia? O paciente não pode falar nada, que aí você dispara na interpretorreia. Não que isso aí é não sei o que não sei o que mais, que você disse isso por causa de uma culpa inconsciente que é blá 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 e blá blá blá. Isso é interpretorreia, que na realidade é uma evacuação de frustrações do próprio analista, não é? Que não foi analisado adequadamente, não é? Que não pôde contar com um analista acolhedor e agora ele não consegue ser para o seu analisando. Ele sente inveja do que ele está proporcionando para o paciente e ele não consegue. Aí faz de qualquer jeito. Aí faz de qualquer jeito e evacua aquela frustração numa interpretorreia. Importância, essa palavra é muito interessante também, hein? Importar-se. Sabe o que é importar? Um objeto importado, o que é um objeto importado? Que veio de fora e está dentro. Não é isso? Então quando você se importa com a pessoa, é assim, é quando você consegue introjetar a imagem dessa pessoa. Importar. Uma simbolização. É a simbolização. Em outras palavras, simbolização. Importar-se com o outro. Aí existe o respeito. Mas é importar-se com o outro. Não é para o outro. Aí que é a diferença. A educação, você é educado para o outro, indiferente do outro. Respeito você tem com o outro. E ser capaz de se importar com o outro só vai se dar de maneira efetiva e real se um dia você foi importante para alguém. Tem essa também. Se um dia se importaram com você. Se você não se sentiu importante para alguém, ninguém vai ser importante para você. Não se exige respeito. Por quê? Porque o cara tem ou ele não tem. Se ele não tiver, não adianta. É capacidade. Você não tem como exigir uma capacidade do outro. Você vai exigir algo sabendo que ele não tem, né? Ou o cara é capaz de respeitar ou ele não é capaz de respeitar. É como se fosse um sujeito que é capaz de carregar 100 quilos. Ou ele é capaz de carregar 100 quilos ou ele não é capaz. Não adianta você exigir que ele carregue. Diferente da educação. A educação vai falar assim, não, força aí que você... A educação é você exigida. pega 100 quilos. A educação é exigida. Respeitar é uma capacidade que se desenvolve através de modelos. Fui respeitado, aprendi a respeitar a mim mesmo, percebe? Olharam para mim, me reconheceram, foram capazes de me respeitar antes que eu tivesse que ser aquilo que o outro esperava que eu fosse. Faz sentido? Com isso eu consegui ser eu mesmo e consegui aprender a respeitar as minhas limitações sendo eu quem eu sou. E a partir daí eu consigo estender isso ao outro. E não exigir dele além daquilo que ele pode ser. Ou que ele pode estar sendo. Porque na realidade não é aquilo que eu sou, é aquilo que eu estou sendo. Porque nós estamos o tempo todo nos transformando. E o respeito tem a base nisso. Não é? Porque é olhar mais uma vez. Por que olhar mais uma vez? Porque eu estou o tempo todo me transformando. Não dá para ensinar isso teoricamente. Ninguém aprende a respeitar teoricamente, diferente da educação. A educação é puramente teórica. Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Isso é o princípio da educação. Respeito não. Respeito eu não preciso nem falar. Porque ao respeitar, eu já estou passando um modelo para o outro.
Não diz respeito à verbalização. É igual o reconhecimento. O reconhecimento, diferente do elogio, da bajulação, ele não precisa da verbalização. Ele se dá dentro da perspectiva do ser, do estar sendo em relação ao outro. A gente vai falar do respeito enquanto o Bion usa isso, né? A questão da função. O respeito enquanto função do vínculo. Sabe essa ideia da função matemática mesmo? Né? O que é função na matemática? É a relação entre elementos de dois grupos, de dois conjuntos, não é isso? Não é assim que se dá a função, a gente não aprende lá no colégio? O que é função dentro da matemática? Dois grupos e os elementos desse grupo que se relacionam com os elementos deste grupo. Então vamos pensar duas pessoas, não é? Que têm uma relação, não é? E o respeito é uma função desta relação entre duas pessoas que na realidade são grupos de elementos emocionais, de elementos. Conheço várias pessoas extremamente educadas, mas que são completamente incapazes de respeitar. Bem vestidas, muitas vezes de gravata, terno, em patamares extremamente elevados, educadíssimas, polidíssimas, só que totalmente desrespeitosas. Desrespeitosas quanto a si, desrespeitosas quanto o outro, desrespeitosas contra um grupo, desrespeitosas contra uma nação, contra o mundo, quanto ao sagrado, mas impecavelmente educadas. E vamos então pegar agora e inverter a situação. Pessoas que têm uma educação extremamente duvidável, mas que têm um respeito enorme. Não tiveram educação. De vez em quando solta um palavrão, né? Fala tudo errado, mas que tem uma capacidade de respeito tremenda, são capazes de contemplar a natureza, de contemplar o outro, de perceber o outro na essência, e não tem a menor educação. Somos animais doentes. Somos animais doentes. O Freud tratou disso com uma maestria muito grande, com uma agressividade, até uma hostilidade contra a vida, né, no mal-estar nas civilizações. A civilização, o processo civilizatório adoece. Psicanaliticamente, a gente poderia dizer que a moral é uma faculdade superegóica. Faz sentido? O superego é o sujeito da moral. Ele vai se agarrar às leis morais dentro de um parâmetro pré-estabelecido e vai exigir do sujeito que ele se adeque a isso. Não pode. Isso não. E ao mesmo tempo, você tem que. A ética é uma capacidade egóica. Tendo aqui a palavra ego dentro da perspectiva psicanalítica, não da perspectiva coloquial, por aí, que é mal usada, que é mal colocada. Ego é a simbolização. Né? Ego é viver sem. A ética é uma faculdade do ego, do estar sendo, do não fazer para o outro, né? Porque eu não faço para mim. O superego é o contrário, é não fazer para o outro porque eu não gostaria que ele fizesse para mim. Kant vai falar do imperativo categórico. O imperativo categórico é o superego.